Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá! Começando agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o desempenho econômico do agronegócio. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para falar sobre esse assunto, convido novamente Nicole Renaud, ela que é especialista nesse assunto de PIB do agro. Nicole Renaud, ela que é pesquisadora de macroeconomia do CPEA, já esteve aqui falando sobre esse assunto, já que ela é especialista nisso, o ano passado, retrasado também. Então seja muito bem-vinda, Nicole. Obrigada, Natália. Eu agradeço o convite. A CNA chama, a gente vem. E cada ano uma oportunidade de a gente explicar um pouquinho mais e também falar sobre o que aconteceu, né, no setor, tanto no agronegócio quanto na agropecuária, que é um pouco disso que esse indicador do PIB revela. Então, Nicole, saíram os números, né, de PIB do agronegócio, que a gente não fala só dentro da porteira, mas outros setores, insumo, indústria também. Então, o resultado aí do PIB do agro de 2023 com uma queda de quase 3%. Em contrapartida, falando de PIB da agropecuária, teve um incremento significativo, um crescimento aí desse PIB. Então, eu queria que você já começasse falando desse movimento que aconteceu em 2023. O ano de 2023, na verdade, ele é um bom exemplo, né? Porque ele explicitou, assim, as diferenças metodológicas e o que significam, né? Os dois indicadores, o PIB do agronegócio, CPEA-CNA, e o PIB agropecuário do IBGE, né? E como você falou, ficou um contraste, né, de desempenho. A gente teve, de fato, um desempenho espetacular da produção no campo, inclusive, né, dentro ali das informações do IBGE, com o desempenho que a gente teve da produção agropecuária, a agropecuária foi responsável por 30% de todo o crescimento do PIB brasileiro que a gente viu ano passado, né? Mas por que quando saíram os dados do agronegócio a gente teve uma queda no PIB? São dois motivos principais. A primeira questão, como você já mencionou, o PIB é do agronegócio como um todo, né? Então, a agropecuária, de fato, né? Mesmo se a gente adota essa medida do IBGE, que é um comportamento de volume, né? A gente sempre fala sobre isso. A agropecuária teve um desempenho espetacular, cresceu seus 15%, mas a agroindústria também está dentro, né, do agronegócio, e a agroindústria, nessa medida de volume, ela cresceu 1,6% em 2023. Tá? Não é um desempenho ruim, porque a agroindústria, ela faz parte da indústria de transformação. A indústria de transformação caiu 1,3%, né? 15%, né, que foi a agropecuária. Então, em média, se a gente olha para agronegócio, a agroindústria puxa para baixo ali o desempenho do agronegócio como um todo. Isso é uma primeira explicação. Mas o segundo ponto, e eu acho que aí no caso é o principal para a gente entender 2023, essa diferença dos indicadores, né, diz respeito a preços, tá? Então, o PIB do IBGE, tanto se a gente olha o PIB brasileiro e o PIB agropecuário do IBGE, ele capta mudanças de volume. Então, a agricultura produziu muito mais, a gente viu, a pecuária produziu mais também, então o PIB do IBGE cresce, não tem segredo, né? O PIB do CPEA, com a CNA, ele capta, claro, as mudanças de volume, mas nós incluímos no cálculo também o comportamento dos preços reais. E, então, bem rapidamente, né, o que fez o PIB do agronegócio cair em 2023? Os preços caíram frente a 2022 e caíram bastante, né? Caíram para grão, soja, milho, trigo, algodão, caiu para café, mandioca, boi, né? Leite, frango, na agroindústria caiu para óleos, para biocombustível. Então a gente teve queda de preço praticamente no agronegócio inteiro no passado e por conta disso, né? O que a gente teve na prática o agronegócio colocou no mercado um volume muito maior de produto, mas recebeu muito menos por esses produtos em comparação com 2022, né? Por isso o PIB do CPEA com a CNA teve esse comportamento de queda, né?
que é o PIB do CPE e da CNA que você está falando, é o PIB do agronegócio, para quem ainda não está ciente. Você fez uma última fala que explicou muito bem essa questão dos preços terem caído em 2023 e como que eles impactam nesse desempenho. Porque eu perguntaria em relação aos custos. Em 2023, a gente acabou respondendo muitas perguntas sobre mas os custos de produção também estão caindo, e aí o que está caindo mais? Os preços agropecuários ou os custos? Então a gente viu realmente uma redução de preço de insumos e uma redução significativa nos preços dos produtos agropecuários, como você citou. De que forma realmente esse resultado do PIB só contribui para a gente ver que o peso foi maior na queda dos preços agropecuários, então que compromete ainda mais a receita do produtor. Perfeitamente, né? Eu costumo às vezes falar só dos preços dos produtos, porque facilita um pouco, mas o PIB do agronegócio, ele cai devido a essa relação do preço do produto com o preço do insumo. Então, está corretíssimo o que você falou. Teve um alívio, sim, de custos, mas não foi suficiente, né? Os preços dos produtos caíram com muito mais força. Então, quando a gente pensa em preços reais, em poder de compra, teve uma piora, né? Então, é exatamente isso que o PIB do agronegócio está retratando. Mais produção, mas recebendo menos também por essa produção no ano passado. Nicole, quando a gente fala de PIB do agronegócio, a gente tem segmentos dentro do PIB do agronegócio e também ramo agrícola e ramo pecuário. A gente fez uma análise recente, consegue ver de uma evolução de décadas atrás que tem aumentado a participação do setor primário, né, do segmento primário dentro do PIB do agronegócio. E como você justificou a queda da agroindústria no ano passado, a gente vê que isso já vem ocorrendo também. Uma redução da participação da agroindústria no PIB do agronegócio e o setor primário sendo o segmento que mais contribui, com maior ganho, né, em participação do PIB do agronegócio. Você podia falar um pouco mais para a gente sobre isso? É exatamente isso, né? Eu diria que um dos desafios, inclusive, que o setor tem na mão, que muitas vezes a gente diz, e corretamente, né, que o agronegócio tem tido um desempenho espetacular nos últimos anos. Ele cresce muito acima da economia, tem um bom desempenho. Mas isso vem de onde? Dentro da porteira, é campo, né? Agricultura e pecuária que crescem todo ano, exceto quando a gente tem um problema de clima, né? Crescem e crescem bastante e crescem via produtividade. E quando o campo cresce, pensando em agronegócio, ele puxa a indústria de insumos, né, junto, que cria demanda, e ele movimenta os agroserviços. Então, tem esse efeito multiplicador de cadeia também. Mas a agroindústria, ela tem realmente tido um desempenho muito aquém do que a gente vê na agropecuária, tá? Para você ter uma ideia, pensando em termos reais, sem efeito preço nenhum, o PIB da agroindústria em 2023, ele estava praticamente no mesmo patamar que ele estava em 1995. Né? Então, e desde 2014, pelo menos, quando a gente teve o início da recessão, né? A primeira recessão, que depois veio a pandemia, nesse período inteiro a agroindústria ou caiu ou andou de lado, né? Agora que a gente está vendo desde o ano passado uma recuperação ainda lenta, como eu te falei, ela cresceu ano passado, essa medida real, né, de volume, mas sim é um entrave, né? A gente não consegue que a agroindústria brasileira tenha esse mesmo desempenho, essa competitividade, esse aumento de produção via produtividade que nós vemos na agropecuária. Todos os setores, não, né? Mas se a gente olha para a média ali da agroindústria, esse é um desafio que o setor tem que lidar daqui para frente. Tem muito potencial, né? E é interessante avaliar isso, que a gente ouve bastante dentro do setor sobre o interesse do Brasil em passar a industrializar mais seus produtos agro, né? Beneficiar esses produtos, até para exportação mesmo, e iniciativas, às vezes, do poder público. Agora a gente tem uma iniciativa de um plano para industrialização, então tem algumas coisas acontecendo, mas é isso, né? No geral, a gente vê que ainda esse desempenho, essa resiliência, né, está no setor agropecuário. Isso, exatamente. A agroindústria, ela tem um comportamento parecido com o restante da indústria de transformação no Brasil, né?
muitas não têm competitividade suficiente para exportar, né? Ficam dependendo aqui só do mercado interno, que infelizmente a gente não tem poder de compra suficiente aqui do brasileiro para impulsionar um setor, uma indústria de verdade, né? Então, certamente tem que estar na agenda, né? Porque o potencial é enorme. Nós temos trabalhado especialmente na cadeia de soja, né? E não é muito difícil, quer dizer, é óbvio, né? Se o produto não é exportado in natura, ele é processado aqui, a gente continua gerando PIB, gerando emprego na nossa economia antes que o produto seja vendido para fora, né? Mas que não é fácil fazer isso, não é, até porque não depende só do Brasil, né? A gente tem toda uma política protecionista também nos países compradores que dificultam bastante essa inserção internacional da nossa agroindústria. E Nicole, a participação do PIB agronegócio no PIB Brasil, né, no desempenho econômico do Brasil, tem reduzido nos últimos anos. Em relação ao PIB da agropecuária, né, o setor, essa participação tem aumentado? Ela oscila, né? Na verdade, a gente chegou numa participação bem alta em 2020, quase 30%, fazia tempo que a gente não via isso, mas isso porque ali no que a gente mede, né, no CPEA, tem várias formas de fazer essa comparação entre PIBs. A gente compara os valores nominais dos dois. Então, depende do comportamento dos preços, né? Como está a inflação do Brasil e os preços do agronegócio. Então, vinha caindo mesmo essa participação. Isso é usual, né? À medida que a economia se desenvolve, o setor de serviços ganha espaço. A gente esperaria que a indústria ganhasse espaço, não é o caso no Brasil, mas oscila, né? Recentemente a gente teve uma alta nessa participação que voltou a cair ano passado, aliás, em 2022 e 2023, né? Quando os preços tiveram uma piora no comportamento. E em relação aos ramos, né? Agrícola e pecuário, a gente vê um crescimento falando sobre consumo, a gente vê um crescimento do consumo de proteína de origem animal, tanto no Brasil quanto fora. E aí eu queria que você fizesse uma análise de como ficou o comportamento, né, do PIB, da participação, né, de ramos agrícola e pecuário nesse PIB 2023 e também uma relação com o comportamento dos últimos anos para a gente entender a tendência aí e o que tem influenciado esse resultado. No ano passado, né, o PIB ele caiu para praticamente todos os segmentos, exceto dois. A agricultura dentro da porteira, ali a gente teve uma piora significativa de preços frente a 2022, mas a produção recorde, né, sustentou a renda, e a agroindústria pecuária terminou o ano com alguma elevação também, porque ali os preços não caíram tanto, né? O resto do agronegócio teve queda desse PIB, do agronegócio PIB pela perspectiva da renda. Ao longo do tempo, a gente tem o ramo agrícola tendo um desempenho acima do pecuário, mas eu diria que isso é quase distorcido pelo comportamento da soja, tá? Quando a gente observa, faz qualquer análise por produto, a soja, ela ganha espaço na pauta brasileira de um jeito espetacular, assim, é muito significativo. Então, a gente puxa o ramo agrícola, ele vem sendo carregado ali pela soja, considerando segunda safra, isso puxa o milho também, né? Então, o ramo pecuário tem sim tido um bom desempenho, mas é difícil competir com o que a gente tem visto acontecer ali com soja e milho, né? Algodão, né? Que também milho e algodão que vão junto com a soja, né? Bom, Nicole, a gente não podia deixar passar a questão, sabemos que não tem números para a PIB 2024, mas queremos saber sobre perspectivas, o que tem se esperado para esse PIB, observando o comportamento de preço, produção. Ficou claro já que tanto o volume da produção quanto os preços dos produtos agropecuários influenciam no resultado do PIB. A gente vê perspectivas de redução da produção para grãos
para o Brasil este ano, que nem era observado, né, nos últimos anos, a gente tem isso, e vemos preços ainda caindo para vários produtos, né, tanto agrícola quanto pecuário, só um ou outro que tem dado uma disparada aí, igual a gente tem visto café e outras commodities também, como o cacau, mas que não tem um peso tão significativo nesse resultado, nesse indicador que estamos falando. O que tem se esperado para PIB do agronegócio em 2024? Olha, é sempre difícil, né? Falo que prever o PIB do agronegócio, tudo bem que o de 2023, a gente acertou quando fizemos a previsão lá em 2022, né? Foi, assim, certeira a taxa que a gente tinha colocado no cenário. Mas é muito difícil, né? Porque para eu te fazer uma previsão do PIB, eu tenho que fazer uma previsão dos preços agropecuários até o fim do ano e agroindustriais, o que é bastante complicado. Como você falou, vem um peso aí negativo da quebra da safra de grãos. Por outro lado, tem ocorrido bem paulatinamente uma recuperação da produção da agroindústria. Isso pode, pela perspectiva de volume, balancear um pouco, né? Se a gente diminui a produção no campo, mas aumenta o processamento, isso de alguma forma segura o volume, o que vai determinar mesmo o comportamento dos preços. Tivemos queda por enquanto, mas tem muitos meses aí pela frente, né? Eu não sei te indicar. Eu diria que a maior parte da correção que a gente está tendo nos preços depois daquele pico que a gente chegou no pós-pandemia, 2021, 2022, eu acredito que a maior parte já foi, né? Já aconteceu até ano passado, que caíram bastante os preços. Mas a gente tem muita coisa para acontecer ainda nesse ano, né? Se os preços... Aí depende, né? Mas o que eu apostaria agora, se eu fosse fazer uma aposta? Não vamos ter nem crescimento muito forte do PIB do agronegócio, como a gente viu no biênio ali 2021, mas também não me parece que venha uma queda importante. Eu acho que a gente vai ter algo equilibrado, parecido com o que a gente viu em 23, né? Caiu 3%, isso é pouco. Pensando que tem preço aí dentro influenciando, os preços oscilam muito, né? São muito variáveis. Então, uma queda de 3% na renda, frente ainda a um patamar recorde, né? Acho que eu não mencionei isso, mas é até importante destacar. O PIB de 2023 caiu, mas é o terceiro maior da história do agronegócio, né? A gente veio de um patamar muito elevado ali em 21 e 22. Então, uma queda de 3% frente a um patamar desse é pouca coisa. E eu imagino que o que a gente vai ter em 2024 é algo parecido, tá? Ou cresce um pouquinho, ou cai um pouquinho, dependendo de como os preços se comportarem aí até o final do ano. Vamos continuar acompanhando e aí, quem sabe, a gente se encontra ainda no segundo semestre para ter um pouco mais de informação sobre esse resultado para 2024, que é muito relevante, né? A gente ter um indicador, poder confiar nesse indicador, e isso acaba dando credibilidade, trazendo investimentos para o setor, enfim, tem inúmeros benefícios o fato de a gente ter um indicador com tanta confiabilidade assim. Eu vejo que o setor tem se visto, né, no indicador. Até, por exemplo, a gente vê esse aumento do PIB agropecuário, mas a gente vê ao mesmo tempo a dificuldade que o produtor na agricultura está passando, né, com essa queda de preços. Nossa, mas o que é esse crescimento de 15%, né? Não estou vendo isso aqui. Então, quando a gente faz esse indicador diferente, eu vejo que a gente tem conseguido chegar próximo, né, que é o que a gente deseja, né? Que o setor se enxergue ali nos números, que faça sentido para o setor. Uhum. E acho que tem sido bem sucedido nesse quesito. Como você explicou, também ficou claro que a gente pode ver aí nos meses à frente em relação a 24, porque tem a redução dos preços, isso fez o produtor também tirar o pé do acelerador em relação à produção, então também pode ter uma redução da produção. Então a gente consegue ver esse reflexo, né, da realidade no campo, de redução da produção, ainda preços caindo, né? Pode haver uma recuperação aí, mas ainda um pouco mais desaquecidos e que pode impactar nesse resultado depois. Então, mais uma vez, vai expressar essa realidade do setor. Os preços mudam muito ao longo do ano, né? Às vezes eles começam caindo frente ao ano anterior e depois tem uma super recuperação, até porque em alguns setores, principalmente na pecuária, né?
não no boi, mas a parte de suínos, aves, leite, a produção responde rapidamente, né, a esses movimentos de preços. Então, realmente, só mais para frente para eu conseguir te dar um direcionamento mais certeiro sobre isso. Não tem nenhum dado calculado ainda até esse momento, para 2024. A agricultura acaba sendo muito incerta. A gente vê a questão climática que afeta demais, né, a produção, e ainda a gente tem agora a previsão, sai um fenômeno, entra outro climático, ainda sem saber exatamente se vai prejudicar já nesta safra, né, que colhe em 2024, ou se fica só para a próxima. Enfim, ainda há algumas incertezas aí para a gente conseguir realmente ter uma noção do que vem. E fora que quando a gente pensa em preço agropecuário, né, a gente tem que pensar em oferta e demanda no mundo, né? O Brasil, no agronegócio, mais até do que na economia, é totalmente inserido no comércio internacional. Então, a gente não está num período muito tranquilo, né? Pensando em mundo, já faz tempo, é pandemia, é guerra, tudo isso também desestabiliza, né, as questões de oferta e demanda e se reflete, né, rapidamente aqui dentro do Brasil, né? É muito difícil mesmo, só se fosse com uma bola de cristal para eu te falar agora como vai ser PIB em 2024. Nicole, a gente já está quase chegando ao final do nosso episódio. Só para terminar, queria dar uma pitada aqui de uma questão positiva, né, para o setor. É interesse do agronegócio aumentar a sua participação no PIB do Brasil, sua contribuição, né, com o crescimento do país. Você acredita que tem políticas e estratégias que possam contribuir para esse aumento de participação, para esse melhor desempenho do agronegócio? O primeiro ponto, né, que uma coisa é aumentar a participação, né? Se a gente fala em aumentar a participação, quer dizer que o agronegócio está indo melhor que o resto. Eu diria que a gente quer crescer o máximo que seja possível, com competitividade, com eficiência, sustentabilidade. Seria muito bom se os outros setores econômicos pudessem acompanhar e ter o desempenho que o agronegócio, a agropecuária, né, em especial, consegue ter, né? Mas tem muito desafio, muitos entraves, um deles a gente já até falou, que é a questão da agroindustrialização, né? A agropecuária está fazendo sua parte e vai continuar fazendo, né? Não tem nenhuma razão para a gente acreditar que esse crescimento ano a ano que a gente vê na agropecuária vai mudar, tende inclusive a melhorar, né? Eu vejo muito potencial na agroindustrialização, né? Da gente conseguir gerar mais PIB, mais emprego, trazendo esse processamento um pouco aqui para o Brasil. Acho que isso está em linha com algumas políticas que estão sendo discutidas. A tarefa não é fácil, mas eu acho que a gente tem muito potencial aí, inclusive não só de crescimento de PIB, né, mas a agroindústria é uma indústria que vai para o interior, né, que muitas vezes vai onde a matéria-prima está, então a gente tem todo um efeito de geração de PIB e emprego também no interior, né, que é interessante socialmente falando. Então eu acredito que nesse ponto a gente tem muito ainda a explorar, é um desafio, mas uma oportunidade ao mesmo tempo. Eu trabalho bastante com a questão do emprego, né? Eu vejo como um desafio para o setor tratar a sua, vamos dizer assim, a sua desigualdade interna, né? Esse desempenho da agropecuária que a gente fala tanto, né? Esse crescimento do PIB, foi 1/3 do crescimento do PIB nacional ano passado. Ele vem de uma parcela pequena dos produtores, relativamente, né? Pensando no universo de pessoas, de trabalhadores que são produtores rurais. Então, eu coloco também como um desafio grande a gente incluir produtivamente esses produtores que estão ficando à margem, né, de todo esse progresso que a gente vê na agropecuária. Isso também tem potencial de crescimento de PIB, inclusive nas regiões mais pobres, né, e no interior, onde estão localizados esses bolsões, né, de agropecuária menos moderna ainda, né. Acho que seria também uma contribuição na geração de PIB, na geração de renda do trabalho para esses trabalhadores e para esses locais. Esse ano explicita uma questão para nós, né, que eu também vejo como muito importante, que é disseminar as estratégias de gestão de risco, né? Acho que até está dentro aí do tema do podcast, né? E
tanto para produtores pequenos, né, que às vezes não têm muito acesso às ferramentas e ficam totalmente suscetíveis a problemas de mercado, mesmo se a gente pensa num produtor maior, que hoje em dia é caro, né, fazer uma agropecuária, ela é moderna, tecnológica, então rodar uma safra é caro. Isso se paga quando a produtividade vem, né? Mas se tem um problema climático, é muito dinheiro envolvido, né? A agropecuária, ela está alavancada, assim, em uso de recursos financeiros para gerar uma safra. Então, eu acredito que é preciso uma disseminação para a proteção mesmo da renda, dessas estratégias de gestão de risco. E, por fim, o que todo mundo fala, né, acho que isso está presente em qualquer debate sobre desafios da agropecuária, a gente precisa continuar produzindo alimento barato, como já tem feito, né? O Brasil tem produzido alimento barato, o brasileiro gasta pouco com comida se a gente compara com outros países do mundo, e muito disso é mérito da nossa agropecuária, mas isso vai ficar cada vez mais difícil à medida que vem normas, legislações, questão da sustentabilidade ambiental, escassez de recursos, mudança climática. Eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? No lado da oferta da agropecuária. Tem tido muito sucesso, mas vem uma quantidade grande aí de desafios pela frente e oportunidades também, né? Pensando na sustentabilidade, no crescimento verde, tudo que a agropecuária pode fornecer de serviços ecossistêmicos. Então, novamente, um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para o setor. Concordo aí, você colocou uns 4, 5 pontos, faz muito sentido. E realmente, é um dos temas aqui, a gente abordar a gestão de risco de preço. Até faz um tempo que a gente não traz episódios sobre isso. E a gente nota, né, que realmente em períodos como esse, de queda acentuada dos preços, os produtores ficam desanimados e uma parcela muito grande não tem acesso e tem dificuldade em acessar essas ferramentas para proteção. A gente vê que na alta, o mercado de café, que tem acumulado altas consecutivas agora, dependendo como que é a posição de um produtor, né, numa operação de bolsa, isso também gera ali um custo e tal, uma apreensão. Ele precisa entender, ter alguém que entenda para ele conseguir fazer, mas que bom que tem as ferramentas, já tem produtores fazendo, então também os produtores podem se inspirar em outros, né, que já fazem, que tem perfil semelhante e começarem a testar um volume pequeno para que consiga aos poucos ver se funciona para o negócio dele ou se ele pode utilizar outras ferramentas que tem, que acabam fazendo a gestão de risco, não completa, mas que permitem o produtor se proteger antecipadamente ou fazer uma venda antecipada mesmo. É uma questão de educação ali, educação financeira ali mesmo, né? Educação rural e uma extensão que trate desses assuntos, né? Porque hoje em dia tocar um negócio rural é muito mais do que só manejar a safra, né? A parte financeira, a gestão até de recursos humanos hoje em dia tomou uma proporção muito grande, né? Nessa agropecuária que nós temos hoje. Então, eu acredito que faz parte também da política pública levar esse conhecimento e contribuir para disseminar esses tipos de ferramenta. E às vezes até tornar ferramentas mais palatáveis para que fiquem mais acessíveis ao produtor, né? Incluir em políticas públicas, isso é muito relevante. Exato. E outros pontos que você citou, que não estão na mão do produtor, mas a questão de emprego, industrialização, enfim, realmente ficam oportunidades, porque são desafios que estão aí, não é de agora, né? E que já que são desafios, sempre tem algo que pode ser feito para enfrentar e superar, e aí se tornam oportunidades que tem muita coisa evoluindo no setor mesmo e espaço para crescimento. Eu acho que com proeminência e protagonismo econômico vem responsabilidade também, né? A gente tem visto o setor se organizar, é difícil esse tipo de coisas de coordenação entre os agentes, mas a gente tem visto isso acontecer em várias dimensões, né? Um agronegócio se organizando, por exemplo, para tratar as normas e imposições relacionadas à sustentabilidade ambiental. Dá para fazer esse tipo de organização para atingir outros objetivos também, né? Sim.
Bom, Nicole, chegamos ao final do nosso episódio. Você deu uma aula aqui pra gente, né? Explicando de uma forma bem simples mesmo e desvendando todos esses números que estão por trás do indicador PIB do agronegócio. Obrigada pela sua participação mais uma vez, por contribuir com o podcast Eu Sou Agro, obrigada também pela parceria, com o trabalho juntamente com a CNA. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Quando você convidar, eu vou estar aqui. A CNA é uma grande parceira do CPEA. É sempre um prazer participar, Natália. Obrigada, Nicole. Bom, e você que nos ouviu ou nos assistiu, ficou com a gente até o final, quer continuar acompanhando sobre esse indicador do PIB, pode acessar as informações e relatórios que tem no site da CNA e também no site do CPEA. No CNA é www.cnabrasil.org.br. Do CPEA eu volto a passar para Nicole para ela falar o site e até deixar um outro convite para alguma coisa, mas é isso, tem informação de PIB do agronegócio, tanto no site da CNA quanto do CPEA, acessível para vocês. No caso, cpea.exalc.usp.br, a gente tem um espaço ali todo dedicado ao PIB Agro, com bastante informação, base de dados para baixar com todas essas séries. Também fica aí o convite para acessar o site do CPEA. É isso, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.